A gente entra num buraco e não consegue sair. Por que que a gente entra nesse buraco e não consegue sair? Porque a gente não entende por que que a gente está sofrendo. A gente não entende para que serve o sofrimento, qual é a razão da existência do sofrimento, a gente não sabe. Enquanto você não souber por que que o sofrimento existe, você vai ficar sofrendo sem saber por que que você sofre. Você não sabe por que que o sofrimento existe. E aí você precisa entender como é que ele funciona, para na hora que você sofrer, experimentar esse sofrimento com o propósito que ele tem. O problema é quando você experimenta o sofrimento e não sabe qual é o propósito dele estar ali. Aí você fica levando choque, e não tem o que fazer com aquele choque. A hora que você entende, esse choque está me falando para eu ir para lá. Aí você pega e vai para lá, e aí você para de levar choque. Você sai do buraco. Então, o grande problema é a ignorância, sempre. Sempre, 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 o mal viver advém da ignorância. Da ignorância. Nesse caso, a ignorância, o não saber, não ter consciência do porquê que o sofrimento existe e o que faz com ele. Por que está aqui? A hora que você sai dessa ignorância, aí pronto. Aí você, a hora que o sofrimento vem, você consegue usar bem o sofrimento. Você entende o propósito de você estar sofrendo. Se você não entender o propósito de você estar sofrendo, como é que você vai lidar bem com o sofrimento? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Vamos ver quero ver a opinião de vocês. E é para saber de vocês, né? Saber do que se passa com vocês. Vocês já tiveram essa curiosidade de se perguntar, por que o sofrimento existe? Vocês já tiveram essa curiosidade? Alguém teve essa curiosidade? Eu acho que sim, né? Sempre a gente sempre começa a questionar por coisa. Eu acho que deveria existir na escola uma disciplina chamada sofrimentologia. Porque olha só, o sofrimento é uma coisa que você experimenta desde o primeiro instante que você nasce, que você vem à experiência humana, até o último. E não tem uma disciplina que te explica o que é esse negócio que você vai passar a sua vida inteira experimentando. Então, imagine, eu adoraria que tivesse na minha escola, lá, desde o prézinho, uma aula que se chamasse sofrimentologia, que falasse, você está vendo esse negócio que você está sentindo aí, que é ruim, que é desagradável? Isso aí chama sofrimento. Eu vou te explicar o que é, para que serve, por que existe. Mas ia me poupar tanto sofrimento. Só que não tem, né? A primeira coisa que um ser humano devia estudar é a sofrimentologia. Por que existe sofrimento? Porque é uma coisa que ele vai experimentar sempre. E se ele não souber lidar com isso, né, vai ficar ali incomodando sem saber usar bem aquilo. Só que, assustadoramente, as pessoas sofrem e nunca se perguntam por que existe isso aqui. Eu acho assustador. A pessoa sofre e nunca se questiona. Por que existe esse negócio, esse sofrimento aqui? Qual? Que é isso aqui? É um castigo? Né? É um castigo. Um castigo por existir? Tá, você vai existir, mas vou te dar um castigo. Você vai sofrer. Em geral, o que as pessoas pensam do sofrimento é isso, principalmente no âmbito religioso. Elas acham que o sofrimento é um castigo. A religião divulga isso amplamente, né? Ela fala, você está sendo castigado porque você não fez a vontade de Deus e não sei o que, não sei o que lá. E de certa forma tem a ver, só que a religião não entende isso, porque quem é Deus? Deus é você mesmo, que nem a gente estudou. Então, quando você não segue a sua própria vontade, você experimenta uma coisa que é como se fosse um castigo, para você entender que você não está vivendo de acordo com a sua vontade. Só que não é de Deus, o Deus outro, é o Deus você mesmo. A gente não tem essa matéria que você sugeriu nessa documentologia, justamente porque a gente está tentando lidar com isso e ninguém tem uma resposta realmente concreta. A gente está tentando se conformar com esse sofrimento, criando teorias de que isso existe porque vai fazer bem para a gente no futuro, porque para mostrar que a gente está querendo seguir esse objetivo. Só que, na verdade, não é algo assim concreto.
É algo para a gente se conformar mesmo. A gente ter uma base, sabe? Lembra que a gente estudou no Apocalipse? Primeiro livro que a gente lê. Pois quando terminar esse ciclo de estudo, eu recomendo vocês lerem o Apocalipse de novo. Que a experiência humana é uma escola. Então a própria experiência humana é essa escola que eu estou falando, de sofrimentologia. O seu dia a dia, tudo que você faz é você estudando numa escola de sofrimentologia. Só que por mais que você estude nessa escola de sofrimentologia, que é a própria experiência humana, você não se faz a pergunta mais básica que tem para se fazer nessa escola. Por que que existe isso aqui, esse sofrimento? Veja, quando eu falo você, eu estou falando o ser humano. Vocês podem perceber que a literatura da oficina sempre usa você, mas para se referir para todos nós, né? O ser humano. Então nunca estou falando no particular, estou falando para todos nós seres humanos. Então o ser humano é assim, ele está numa escola, que é uma escola de sofrimentologia, porque ele está aprendendo todo dia com o sofrimento o processo de autorrealização. Só que ele nunca se faz a pergunta mais óbvia e mais básica que tem para fazer. E aí ele fica patinando. Tem gente que vai passar a vida inteira sem fazer essa pergunta e sofrendo. E não vai, então, como não vai fazer a pergunta, não vai ir atrás da resposta, não vai tentar entender e não vai aprender a usar bem o sofrimento. Então só vai conseguir sofrer sem usar aquela experiência do sofrimento para um processo de autorrealização, que é o propósito. Eu vou dar um dado para vocês, porque é legal essa reflexão. Vou contar do Siddhartha Gautama, que foi o cara que se iluminou e recebeu esse título de Buda, e aí passou a ensinar o que ele descobriu quando ele teve a iluminação. Esse cara, chamado Siddhartha, que morava na Índia, ele era supostamente um gênio. E a pergunta que esse cara se fez, de todas as perguntas que ele tinha, que ele poderia se fazer, a pergunta que esse cara se fez, esse cara chamado Siddhartha Gautama, que é o chamado de Buda, foi exatamente essa. Por que que existe sofrimento? Para que serve? O dado histórico que se conta é que o Siddhartha era filho de um rei. E o pai dele queria que ele fosse um governante. Ele poderia ser um grande governante. E aí o pai dele fez todos os esforços para que ele se tornasse um governante. Aí ele chegou para o pai dele e falou assim: ó pai, se eu não entender o que é o sofrimento, para que serve, eu perdi a minha vida, porque a vida é isso, é sofrer o tempo todo. Que adianta eu ser governante, ter 30 palácios, se eu não entender por que existe sofrimento, para que serve? A única coisa que me interessa, a única coisa que me interessa é responder a seguinte pergunta: o que é o sofrimento, para que serve? Só isso, o cara mais genial que teve lá só quis responder essa pergunta. E o budismo nada mais é do que a resposta dele para essa pergunta. O que é o sofrimento, para que serve? Por quê? Porque você está num lugar que a única coisa que você faz é sofrer. Qual é a pergunta mais óbvia que se tem para fazer? O que é o sofrimento, para que serve? Não tem outra pergunta. É estudar a sofrimentologia. Porque senão você vai ficar sofrendo, você não vai entender o que é e para que serve. E você vai ficar, e vai ficar, e vai ficar, e vai ficar. Por quê? Amanhã vocês vão entender por quê. A partir de amanhã, porque o próximo livro que vocês vão estudar responde essa pergunta que eu estou levantando agora. Porque entender o que é o sofrimento, para que existe, é a primeira aula do sofrimento. O sofrimento, ele é um professor. E a primeira aula que o sofrimento te dá é essa, que ele está ali para te ensinar, que ele é um professor. Ter esse estranhamento com o sofrimento. Não aceitar. Não ser um boi manso e falar, eu sofro, é assim mesmo. Não. Porra, tá merda, que porra é essa de sofrimento, cara? Que negócio, tem que ficar indignado com o sofrimento. Se você não ficar indignado com o sofrimento, você nunca vai
se propor a estudar do porquê que ele está ali. E você vai ficar só sofrendo, sem saber por que você está sofrendo. Eu acho que também quando você se rebela contra o sofrimento, é o primeiro, momento para mudança, para sair dele também, né? Exatamente, isso aí. Eu tenho uma explicação que às vezes eu dou pro pessoal da oficina, que eu falo assim, às vezes eu vou lá e cutuco, e de vez em quando vocês podem ver que eu cutuco aqui vocês também. Vocês eu cutuco bem menos. Mas no povo da oficina eu tô cutucando toda hora ali, cutucando uma coisa, cutucando outra, para eles ficarem assim, né, incomodado com aquilo. Eu quero deixar ele incomodado. Porque incômodo tira a gente da zona de conforto. Vocês sabem disso, né? Incômodo tira a gente da zona de conforto. Então eu vou lá, cutuco, para eles ficarem até com raiva mesmo. E é bom ficar com raiva, né? Para quê? Porque a raiva é energia, a raiva te tira da zona de conforto. Você sai da inércia, você faz alguma coisa a respeito. Então quando você fica com raiva do sofrimento, é bom. Você, puta merda, por que esse sofrimento existe? Não pode ser assim, sofrer de graça. Nascer, passar uma vida inteira sofrendo de graça, não aceito. Tem que ter algum sentido isso aqui, tem que servir para alguma coisa. Não pode ser assim de graça. Sofrer de graça, não vou aceitar isso. Não aceito isso. Igual o Siddhartha se revoltou, ele não aceito. Ou eu descubro o que é o sofrimento, para que serve, ou eu não vou fazer mais nada da minha vida. É só isso que eu vou fazer. E ele só fez, inclusive a hora que ele tomou essa decisão, ele conta a história, ele saiu do castelo do pai dele, foi pro meio de um bosque e passou lá anos e anos meditando, né, sentado lá debaixo de uma árvore, anos e anos meditando para entender o que era o sofrimento. Até que ele atingiu a iluminação, entendeu? E aí ele passou a explicar. Basicamente, poderia dizer que a oficina, o ciclo de estudos, é um ciclo de estudos dessa matéria que eu falei aí. Sofrimentologia. Só que tem que começar pelo existencial, aí para chegar no psicológico, e depois a gente vai chegar na questão do sofrimento na convivência, como é que lida. Qual é a coisa que as pessoas ficam mais pensando o tempo todo? Vocês, todos nós. Na felicidade. Né? Que é a mesma questão do sofrimento. Porque o que é a felicidade? É a cara e a coroa da mesma moeda. Um lado a moeda é sofrimento, do outro lado felicidade. Então você fica o tempo todo pensando em felicidade por quê? Por causa do sofrimento?